Existe um império do monólogo no mundo. Eu olho para a câmara, eu olho para o nada. Eu olho para o etéreo, para o inefável. O inefável não aparece. Dizem que a oitava cor do arco-íris é essa. E também é uma potência da morte. A expressão morte significa dissolução, entrada. Então, se a gente diz morte, mas quer dizer entrou. Quer dizer, se constitui como chave também. Então a morte é uma chave que abre para fora da linguagem. Então quando eu digo que é a morte de Bertolt Helder, quer dizer assim, a primeira chave e a segunda chave, né? Girando. Então quando você nasce, tranca a porta. Aí abre assim, abre para dentro e constitui um eu, né? E quando a pessoa morre, não morte física apenas, né? Que o físico é a matéria, o físico são as galáxias, né? Então o físico é infinito, é a natureza. Mas quando abre para fora, seria a morte. Então a poesia é uma chave que abre para fora. E para fora é o eu. O eu nasce para dentro, para a morte, e a morte o abre para fora. Então quando a pessoa sai do eu, ela, digamos assim, ela morre. Mas é uma morte necessária, importante. E a poética é ato de morrer, né? Não é filosofia, é a poética. Porque ética é ato. Então a poesia seria o ato de morrer para dentro, constituindo uma ressurreição para fora, né? Assim, a linguagem seria a morte, e se caminha para fora da linguagem, e aí se constitui isso uma poética. Isso é uma dissolução. Quanto mais para fora, mais no mundo. Quanto mais no mundo, mais vivo é, e menos eu. Então, é à toa que o Helder tem um livro chamado Do Mundo. O primeiro livro que eu li dele foi Do Mundo. E eu percebi que era uma chave. Mas ele não escreveu a chave porque a própria poética e a própria morte é a chave. Então, quando você lê um poema de um poeta, né, constitui a terceira, vamos dizer assim, potência que constitui a coisa. Quer dizer, o poeta é o que lê e o que escreveu antes, né, dentro do que lê. Só que escreveu antes sem nome, né? E quanto mais insondável ficar, mais indecifrável, mais obscuro, mais perto estamos de sair da linguagem. Como se um cão falasse, né? Então eu vejo o Helder como um cão orquídea. Eu tento sair da frente da poesia. Isso, sair da frente quer dizer morrer, né? E sair da frente também quer dizer entrar no mundo. Não se pode entrar no mundo sem sair da frente do mundo. A minha relação com o Helder é dialógica. A questão do poema é sair do monólogo autista e entrar na grande expressão dialógica, né? Então você conversa com alguém. E essa pessoa é uma figuração. Dentro de você há paisagens, né? O interior das pessoas são paisagens que elas têm por dentro. E todos têm desertos. Então se não se convocar alguém, não há nenhum jardim, né? Perdão, jardim não. Jardins e parques são tentativas de domar a natureza. Quer dizer, não há bosques, né, que nascem assim. Começam tentando se controlar, dando um nome, depois eles perdem o controle, né, e viram florestas. Quanto mais variado é a flora e a fauna, né? Então o Helder seria esse cão orquídea, né? Mas há outros, há o Camões, que é uma baleia dente de leão. Há o Fernando Pessoa, por exemplo, que é uma espécie de carvalho, enguia, e assim vamos. Por isso se diz surrealismo, né? Mas o Helder ultrapassa esse surrealismo. Ele se interessa mais pela natureza e pelo mundo, e não pelas nomeações, né?
E eu tenho que fazer um diálogo cada vez mais, uma costura do dentro do fora. Aí quando eu faço a costura, aparecem os nomes, né? E os nomes têm que ser descosturados da pessoa e do mundo. O mundo só é mundo sem nome. O sujeito deve vencer o nome dele, não a morte. A morte é aquela coisa que vai se aproximando dele, né? E vai se tornando ele. Quem vive é a vida. E na vida, o corpo dela é o mundo. O ser é um sonho. E a poética, ou a leitura de um poema ou de um livro, seria uma máquina, magia, ou seja, um estado de sonho. Eu falo máquina, magia, porque são quase opostos. Que a magia é exatamente o que faz a máquina funcionar. E a gravidade é um sonho do espaço. A ideia é cada vez mais a conversa ser um surto, e o surto é a segunda coisa que se aproxima do poema. Então eu vejo o Helder como alguém que cada vez mais foi cometendo seus surtos em magia, e não há separação entre magia e poética no caso dele. Então você tem a primeira pessoa do singular dentro da quarta pessoa do singular. E isso constitui a poética. A primeira pessoa tem que morrer na quarta. Compreende? Todas as religiões se baseiam em não haver a segunda pessoa, e nem a primeira. Então as religiões são morte, no sentido de morrer para fora, na verdade. E isso eu percebi lendo o Helder também. Que o corpo humano ele é uma força dialógica e dialoga com os multiversos, né? Mas ele faz isso andando para trás, traduzindo ou recriando ou mudando para a língua dele, línguas antigas, que já morreram. Por terem morrido já estão no mundo. Já não querem dizer, são. Então por isso eu digo a morte, né? A morte seria a chave de Alberto Helder, né? A ideia de autoria é uma espécie de privatização da potência da vida, sabe? Porque ela existe em função de uma separação ilusória entre leitor, ou entre dentro e fora, né? Entre leitor e o que escreveu. Mas o leitor escreve, né? A escrita existe quando o leitor lê. Essa é a questão da escrita, e no sentido da escritura, né? O autor assim, é aquela coisa que emana, que sai, né? A emanação. E para a emanação o que importa são o silêncio. O silêncio é uma força. A outra força é a doçura, né? Sem essas duas coisas, silêncio, uma força, e doçura, uma energia gravitacional, né? Não há a criação, vamos dizer assim, né? Se concentra essas forças aí, nesse jogo, né? Esses sopros de energia, né? E o sujeito é um tradutor disso, né? Então você tem a imagem, por isso que eu digo magia, no sentido de imagem, né? Não no sentido de algo oculto. Todo ser ao acordar constitui uma magia, né? Ele acorda e o mundo se constitui para ele, né? A partir dele, né? Esse universo é o que acordou quando o sujeito levanta da cama, né? Para esse movimento gravitacional, né? O que eu percebo mais na poética é que ela aponta para uma cosmologia, né? Comunicável, né? Como imagens transparentes, vamos dizer assim. Então o sujeito não percebe que aquelas imagens transparentes, né? Deslocadas para dentro, né? Indo para dentro, para fora, como faz as imagens também que não são transparentes, constitui uma transformação, né? Uma comunicação do invisível. E os poetas vão se tornando invisíveis. E vão se tornando vozes também, né? Mas são vozes
emanações das coisas também. Até o ponto que em milhões de anos ninguém lembra quem escreveu. Mas está numa coisa da própria árvore, né? Vamos dizer assim. Um livro é um fragmento de uma árvore, né? É um fruto. Claro que é um fruto que o ser humano transforma, né? É um fruto do conhecimento, né? Mas o sujeito que conhece não é o que escreveu. Eu acho que continua sendo quem está falando ainda é a árvore, entendeu? E deve vir da própria árvore aquela memória, né? De bilhões de anos, na verdade. Você não pode encerrar os mortos no cemitério. Você põe a pedra lá, mas eles escapam, né? Atravessam a pedra. Ou seja, atravessam o silêncio, né? A mesma coisa acontece com os deuses. Você coloca o logos em cima deles, mas eles... Depois você retira o logos e cadê os deuses, né? Estão por aí, né? Eles abandonaram as cidades, mas não abandonaram os corpos. Essa é a questão dos deuses, né? No sentido de serem também poemas. E com o tempo se dirá o quê? Que o Lusíadas é um hino a um deus sem nome. O que faz alguém? Alguém planta o pão, né? Eu digo planta o pão, não é um erro não. Que há um devido no trigo. Então a pessoa planta o trigo para o pão, então plantou o pão. Parece ser um erro, mas não é. No sentido metafórico, escolhe-se o pão. O trigo nunca existiu, vamos pensar assim. Isso aí é um pensamento sumeriano, né? Em que ao pensar o Deus, pensa-se o pão. E ao ver um corpo humano, se vê-se o trigo. Então há um processo de transformação em que o próprio corpo é repleto de deuses, né? Todas as coisas estão cheias de deuses, né? As coisas estão cheias de deuses e nas cidades cheias de adeuses. O silêncio seria o trigo. Fazendo uma outra metáfora. Aí você acrescenta ao trigo um processo que é o corpo. Aí constitui-se o poema, que é o pão. Lá Lanzol ela fazia pão, né? Uma grande poeta portuguesa. Gabriela Lanzol, né? Então está dado já a relação. Eu acho o Lanzol e o Helder muito próximos. Como alguém que plantou trigo, na verdade plantou pão. E alguém que fez pão. Colocando que a linguagem tem que ser transformada. Tem que se incorporar ao corpo. E quando se come algo, se transforma naquilo que se come, né? Um pão nasce de violência, né? Precisa violentar a massa. Sem violência não há o pão. Existe o fermento também. O fermento nasce da podridão. Essa é a história da humanidade. Violência, podridão e o trigo antes, né? Aí eu pergunto, em que momento comeremos o trigo puro, o silêncio bruto? E o pão se fará dentro do corpo, né?